Um tempo desse eu fui para casa da mamãe lá no Ceará, aí a minha mãe diz assim, ligando para mim, disse assim, Josué, você vem com quem? Aí eu disse, mamãe, só eu e Deus. Interessante, já de cara ela já está sabendo que eu vou só. Essa resposta, ela tem sempre assim, aquele misto de medo, de fé e de vontade de não estar sozinho. Mas eu acho muito interessante a gente observar essa questão do medo de estar só, porque a gente precisa entender que existe de fato a possibilidade da gente perceber uma sutil, real e doce presença com a gente. Não estou falando simplesmente naquele medo da nossa solidão, entendeu? Porque naquela nossa solidão, a solidão que independe da quantidade de pessoas que está ao nosso redor, mas aquela nossa necessidade de um momento de solitude. O momento de solitude é aquele momento que eu prefiro estar só, é aquela exigência que eu digo para mim mesmo, Josué, você precisa estar só com você mesmo, consigo mesmo. Nesta minha solitude, eu posso sentir, assim como muita gente sente, uma sutil e doce e real presença que acalenta o ser, que fala profundamente a gente, assim num termo mais poético, como disse o salmista no Salmo 42 e 43, quando ele parece explorar que muitas vezes a gente não consegue ouvir o outro, a gente não consegue ouvir ninguém a não ser a gente mesmo, e a gente naquela visão introspectiva faz como ele fez. Por que estás abatida, ó minha alma? Esse por que estás abatida, ó minha alma, espera em Deus, como ele continua, é exatamente essa busca pela doce e sutil presença de Deus, porque isto é mostrando que a nossa tendência está sempre voltada a buscar Deus lá longe, no exterior. É aquela história do Pai Nosso, sabe? Aquele Pai Nosso que está nos céus, e a gente tem a tendência de olhar para os céus como aquele lugar geográfico muito distante da gente. Aliás, já falaram mal a respeito do Pai Nosso exatamente por causa disso, dizendo que o Pai Nosso está nos estimulando que Deus ele é um ser muito ausente. Mas isso não significa que o céu é um lugar geográfico tão ausente de nós, tão longe como Deus estivesse lá longe de nós. Sabe, um dia desse eu estava ouvindo o Ricardo Quadros Gouveia falando a respeito do grande tu, dos tus, e ele estava mostrando exatamente isso, esse tu dos tus, que é esse Deus que está fora da gente, ele não ofusca essa sintonia que a gente tem da imanência de Deus dentro de nós, perto, tão próximo da gente. Aquele momento, sabe, que eu acho que você já passou por isso. É assim, por exemplo, você olha para cima e não vê nada de Deus, você olha para o lado e não vê nada de Deus, você olha para trás de você não vê nada, nem para frente, nem sonhando você vê nada de Deus. É nesse instante que você precisa olhar para dentro de você e tentar perceber uma sutil presença de Deus, numa frequência de céu que é profundamente não longe de você, mas bem dentro de você, bem internalizado. Eu conheci um homem, um professor lá no Ceará, que ele escreveu o seguinte: procurei Deus fora de mim e não encontrei. Procurei Deus dentro de mim, mas também não encontrei. Procurei Deus no outro. E foi aí que nos encontramos os três. Eu achei isso simplesmente uma sacada maravilhosa. Sabe por quê? Porque a gente começa a perceber que a doce presença de Deus, a doce sintonia que Deus faz com a gente, está exatamente nesta encarnação. Sabe aquela história do verbo que se faz carne? E que é exatamente nessa historicidade, nessa hominização, como diz o Leonardo Boff, que Deus se faz presente. Então nisso me faz perceber que a doce e sutil presença de Deus está exatamente no meu comportamento. É assim como os antigos faziam, diz a Bíblia, nos estimulando a receber o outro, como os antigos recebiam as pessoas, e ao receber pessoas, acabaram recebendo também os anjos. Eu entendo muito que essa questão, na minha cabeça, ela é muito concreta. Não é que um ser alado vem na minha presença e eu acabo percebendo como anjo, não. Mas é quando alguém se faz um anjo de Deus para mim. É quando eu me faço um anjo de Deus para uma pessoa.
Um dia desses, uma pessoa lá da nossa igreja foi fazer uma visita a uma pessoa que estava no leito no hospital. Aí a pessoa disse assim: puxa vida, eu não consigo ver Deus, cadê Deus? Por que Deus não aparece para mim? Por que Deus não me visita? Cadê Deus? Eu me sinto tão só. Era irmão dele. Aí o Ia, que é o rapaz que foi visitar, olhou para ele e disse assim: rapaz, você não consegue perceber a presença de Deus? Rapaz, a tua mulher trabalha, ela deixou de trabalhar para cuidar de você. Eu tenho meus afazeres todo dia, como você sabe. Eu tenho uma vida corrida, mas olha só onde é que eu estou. Eu estou aqui do teu lado. Eu estou com a minha mão aqui segurando a sua mão. Eu estou aqui no meu momento com você. E você não sente a presença de Deus nisso? Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico porque é aí que a pessoa acorda para a realidade da presença de Deus. A presença de Deus que se faz no humano. Porque quando Deus encarna, Ele não vem encarnando no anjo, sabe? Ele vem encarnando em Jesus. Nesta revelação de Jesus, Deus não somente se revela como Ele ama o humano, como Ele se faz humano, como Ele diz como é bom ser gente. A doce, sutil presença de Deus, ela se faz no momento que você não consegue ver mais nada, a não ser Ele. Quem sabe em alguém que está próximo de você, que você ainda não percebeu. Quem sabe dentro da sua casa. Quem sabe em alguém que liga para você de repente. Ou em você que liga para alguém que está precisando ouvir a voz de Deus através de alguém. Gente, é esta doce presença que eu acredito. É esta sutil presença de Deus que se percebe neste momento encantador, divino, quando alguém bate à minha porta, ou quando Ele, Deus, bate na porta do meu coração, no seu coração. Pense nisso. Deus te abençoe com a sua doce e sutil presença.